Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez meditando aqui sobre o princípio das dores, sobre a vinda de Jesus. Gostaria que o título desse vídeo chamasse sua atenção: olhai para a figueira, que é Lucas 21, no versículo 29. Olhai para a figueira. Quem é essa figueira? Muito bem, no vídeo de ontem eu estava meditando em Mateus 24, quando o Senhor Jesus disse que todas essas coisas que estavam acontecendo, que seria princípio das dores. E eu até fui ousado em pensar, estou sendo ousado em pensar de que esse princípio das dores, eu acredito que começa a partir de dezembro de 2019, que quando explodiu essa pandemia, certo? Em toda a terra. E quem não assistiu o vídeo de ontem, então seria bom você assistir para poder você entender sobre isso. Agora eu vou estar falando sobre a figueira. Olhai para a figueira. Essa semana eu estou meditando muito porque os sinais, as evidências da vinda do Senhor Jesus está cada vez mais, ela está cada vez mais aparente, expressada, mostrada através dos sinais dos acontecimentos, certo? E quando a gente vê aqui, olha, Lucas capítulo 21, nesse versículo 29, mas vamos pegar um pouquinho antes, quando ele diz bem assim, tá aqui, olhando para estas coisas, versículo 28, começaram a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola, Jesus dizendo uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, sabeis vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade, vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Muito bem, quando ele diz assim, olhai para a figueira e para todas as árvores. Eu estava vendo aqui, lendo aqui, deixa-me ver se eu vou cair na página, está aqui, ó. Vede a figueira. Quando fala a figueira, a gente entende que a figueira é Israel. Quando fala todas as nações, todas as árvores, olhai para a figueira e todas as árvores. Então, dá para a gente interpretar dessa forma, que dessa figueira. Tem outras interpretações, mas eu estou pendendo muito para essa interpretação, de que essa figueira é Israel e as outras árvores são as outras nações, que são os gentios, as nações gentílicas. Então todas as árvores referem-se a outras nações, fora de Israel. Deus tem um plano para todas as nações. Cada nação é como uma árvore. A árvore é semelhante àquela que representa Israel, mas cada uma é um pouco diferente com relação ao fruto e à forma. Israel é a nação modelo. O que está escrito a respeito de Israel na Bíblia possui um significado paralelo para com outras nações também. Paulo teve ainda mais revelação do que aquilo que Lucas escreveu. Nós estamos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, criando uma única árvore de fé, mas também um dia estariam
espiritualmente ligadas, enxertadas ao remanescente messiânico em Israel, quando Paulo fala em Romanos capítulo 2, que fala: tu, sendo oliveira brava, falando com os gentios, né? Foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, Paulo pregando para os gentios, porque, na verdade, o que acontece? Os evangelhos de Mateus e de Marcos foram escritos logo após a ressurreição de Jesus, certo? Antes de haver o grande movimento de fé entre os gentios. Então já foi escrito esses evangelhos aí de Mateus e de Marcos. Marcos, na verdade, ele escreve aquilo que ele aprendeu com Pedro, que ele é discípulo de Pedro. Marcos não fez parte dos 12 apóstolos, ele era um dos discípulos, muito novo, mas andando com Pedro. Então ele entra aqui com o evangelho de Marcos, que foram escritos logo após a ressurreição de Jesus. Antes de haver esse movimento, o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, Lucas escreveu o seu evangelho depois de viajar com Paulo e ver o mover do Espírito em avivamento às outras nações. A sua versão da parábola acrescenta uma pequena expressão significativa, que é, no caso, a figueira e as outras árvores. Então, olhai para a figueira. Por isso que no evangelho de Lucas está dizendo: olhai para a figueira. E, na verdade, essa figueira, sendo Israel, a gente entende de que Israel é a nossa base de estudo e de pesquisas, certo? Porque Jesus ele veio para os judeus, certo? E quem crucifica o Jesus Cristo são os judeus que negaram Jesus como Messias. E Jesus vem outra vez, foi morto, crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, vai voltar para completar a sua obra em relação aos judeus e ao mesmo tempo aos gentios. Você vê, nesse meio tempo aqui, de Cristo até os dias de hoje, que os judeus negaram Jesus, você vê a grande obra que Deus está fazendo entre os gentios? Você já observou de que nós, gentios, que nos apegamos a Jesus, enquanto que os judeus eles estão apegados ao Pentateuco, a Torá, certo? O livro da lei, nem aos profetas eles são tão apegados. Quem mais é apegado aos profetas, porque quando fala da velha aliança, você tem que lembrar da lei, você tem que lembrar dos profetas, os grandes e os pequenos, e você tem que lembrar dos livros poéticos e do Pentateuco. Então assim se divide essa velha aliança. E esses judeus messiânicos que, ouvindo os profetas, é que eles conseguem entender melhor sobre o Messias. Por quê? Porque eles assistindo o que eu estou falando é quando eles leem sobre os profetas e quando eles estudam, e as aulas que eles assistiram sobre os profetas. Por isso que é importante saber dos profetas. Uma coisa é você entender a lei, os livros poéticos, os profetas e a história de Israel, dos reis, do reinado de Israel. Outra coisa é você só saber do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que aí é onde tem esse grupo de judeu ortodoxo, tradicional, de que eles ficam só no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, e ainda ficam faltando esse restante aí dos livros do Velho Testamento, de que eles não adotam, a maioria deles não adotam, não aceitam o livro. O livro de Daniel é que foi uma luta para poder entrar dentro do cânon, da linhagem canônica, para estar sendo tido como livro sagrado, livro inspirado. E o livro de Daniel, ele está ligado ao Apocalipse, coisas que foi falado no livro de Daniel, você encontra lá no livro de Apocalipse,
quando João escreve o Apocalipse. Então, o que acontece? A gente tem que se basear nesses judeus, nessa figueira aí, olhar para a figueira, de que ela iria voltar a ser uma cidade, uma nação independente, como aconteceu, se cumpriu essa profecia em 1948. Está entendendo? O que acontece? Hoje nós estamos há quase 74 anos de que essa figueira, essa nação se tornou independente, cresceu e está aí. E o Senhor está mostrando o seguinte, que quando vê ela dando flores e frutos, é porque está próximo. Então nós estamos muito próximos da vinda do Senhor Jesus. Se olhar para a figueira, nós vamos tirar a conclusão que estamos muito próximos. Tá bom? Por isso que eu trouxe esse vídeo, olhar para a figueira. Então estudem sobre isso. Não fiquem dependendo, sabe? Dependendo de que Deus venha enviar um anjo falar, porque o conhecimento tem que buscar, entendeu? E quando você busca o conhecimento, vem o entendimento e vem as revelações. Você pode observar, você que está até o presente momento e está assistindo e observando essas palavras, esses ensinamentos, essas mensagens, você está vindo inspirações para você, está tendo revelações, está sendo revelado para você. Por exemplo, sobre essa figueira, né? Então, amigos, tudo isso é para a gente se preparar, porque está muito próximo à vinda de Jesus, tá bom? Se foi interessante para você, então você envia para outras pessoas. Nós vamos realizar a oração agora, você ora comigo, e no finalzinho da oração eu vou dizer o que você vai escrever aí nos comentários, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, nós unimos a nossa fé através desse canal, é tempo de oração, e eu oro por todos esses que estão inscritos nesse canal, aqueles que assistem, os que não assistem. Senhor, faz um jeitinho, Pai, faz um milagre, move a manifestação da sua misericórdia, do teu poder, para ir ao encontro. São mais de 1.600 pessoas que estão inscritas aqui. Alcançam aqueles escolhidos, aqueles que têm o coração quebrantado. Meu Deus, em nome de Jesus, que a sua misericórdia, a sua graça chegue até essas pessoas ou a sua família, essa pessoa que sempre está enviando o vídeo, enviando o link para alguém participar da oração. Meu Deus, em nome de Jesus, toque no coração dessa pessoa e revela a sua vontade, Pai. Revela, meu Deus, o teu querer na vida dessa pessoa. Eu quero abençoar a vida dela com a sua casa, a sua família. Eu quero determinar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que esta pessoa nesse dia seja abençoada. Seja curada quem está doente, seja fortalecido quem está fraco. Em nome de Jesus eu te abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, graças a Deus. Você está abençoado, amigo. Então, eu gostaria que você escrevesse assim: eu vou olhar para a figueira, eu vou olhar para Israel, eu vou olhar para Cristo. Jesus é judeu, Jesus não é gentil, Jesus é judeu. Então, olhar para Jesus está olhando para Israel. Então, vamos estar atentos, porque Jesus está voltando. Até o próximo. Deus abençoe.